Olá, pastora Samia Talk, voltando para falar do testemunho da minha vida. Vou falar uma parte hoje da parte espiritual. Conto com você, com o seu like, seu comentário e com o seu compartilhar com outras pessoas. Você é meu termômetro para eu analisar como que anda o meu vídeo, ok? Bom, no último vídeo eu resumi a minha vida secular, as minhas inúmeras enfermidades e cirurgias. Eu não citei todas, mas foram muitas, pode ter certeza. De vários órgãos, de vários motivos, eu passei por várias cirurgias. Bom, mas eu vou contar hoje como que Jesus me chamou. Eu cresci num lar católico, e catolicismo, assim, praticante. De todo dia, rezar o rosário. Eu vivi no meio dos padres e freiras do Asilo São Vicente. Minha mãe sempre foi, assim, muito praticante. Eu cheguei a passar batina de padre, conversar com os padres, e sempre confessando, e sempre comungando. E ela fazia a primeira sexta-feira de cada mês. Antes de ir para a escola, eu ia participar da comunhão. Então, sempre fui assim, muito, muito praticante. Ia nas missas e tal. Então, a religiosidade era muito ferrenha, tá? Só que a minha vida amorosa, embora o defeito que eu tinha e as dificuldades da saúde, eu sempre namorei pessoas boas e que me amaram. Eu, às vezes, até eu que dei o fora, né? Até que tudo que você planta, você colhe. Eu conheci um rapaz, vagabundo, de família pobre, e ele interceptou até o meu relacionamento com um amigo dele, melhor amigo, e enfim, nós começamos a namorar. Eu sempre auxiliava financeiramente a família dele e sempre forcei ele a estudar. Naquela época ele estava no segundo grau, que é hoje o, o ensino médio. E eu sempre forçando, se você repetir, eu termino com você. E eu fui fazendo a minha carreira. Entrei no curso de História Natural. Depois de 2 anos, ele quis fazer o mesmo curso. E eu estudei com ele muito, muito, muito. Aquele tempo era a própria faculdade que fazia o vestibular. E na primeira época passaram só 4. E ele passou entre os 4. Mas eu forcei a barra e ele começou a fazer o curso. E nós, para resumir, para eu não ficar muito tempo nesse assunto, eu namorei 7 anos. Na, no dia, no ano que ele se formou, eu já estava fazendo mestrado em bioquímica, primeira turma do Brasil, da USP, fazendo bioquímica, então eu viajava, ficava um tempo lá, dava aula, enfim. Não vou entrar na minha vida secular de novo. E nós terminamos o namoro no dia 1º do ano. Ele não apareceu e nós terminamos o namoro. Para mim, eu não sabia o motivo. Aí eu voltei para São Paulo para fazer exame, quando eu fui intimada a voltar para Rio Claro pelo meu pai. E aí que eu comecei a saber que ele usava o meu carro para namorar. Ele roubou o cursinho que a gente tinha, primeiro cursinho pré-vestibular de Rio Claro. Ele roubou. Nós éramos 8 sócios. Os sócios, a maior parte, foram percebendo o que ele estava fazendo, se mandaram.
E no fim ficou eu e mais um professor da Unesp, e esse também falou que não tinha nada a ver com o caso, porque afinal o prejuízo tinha sido o meu noivo. E eu tive que vender os equipamentos, que eram ótimos, para pagar os professores, e os mais amigos meus, mais próximos, eu fui pagando parceladamente com meu próprio salário na época de professora do ensino médio de biologia. Isso afetou muito o meu emocional. Eu não sei como que eu consegui concluir meu doutorado, e foi uma fase que nada dava certo para mim. Tudo que eu queria, uma pessoa ia jogar uma coisa fora, eu ia pegar, vinha outra e pegava. Para vocês resumirem o que aconteceu comigo. Aí eu comecei a me fechar, ficar no quarto trancado, só chorava ou ficava na cama. Tinha uma prima que ia ler a Bíblia para mim, eu virava as costas para ela e não queria saber de nada. Aí minha mãe foi e conheceu o batismo do Espírito Santo pelo padre Haroldo de Campinas. E ela queria esse batismo. Algumas pessoas queriam ensinar como ser batizada no Espírito Santo. Loucura, né? E no fim ela fez, me obrigou a ir. Minha mãe sempre foi uma alemã mesmo, lutadora, e ela não quis nem saber. Ela chamou o táxi, fez minha mala e me jogou literalmente dentro do carro. E eu fui. Eu não entendi muita coisa, uma semana que eu fiquei lá, mas alguma coisa mudou. E eu vim de Campinas até Rio Claro, escutando vozes, louvando a Deus. Mas eu não sabia que era isso. Aí a minha mãe começou a procurar. Ela se afastou da tendência, porque como católico às vezes não tem o socorro dentro da religião, e eu não tive, eu de fato confesso para vocês que eu procurei vários padres a me socorrer, enfim, como que eu saía dessa fase, eu não obtive resposta. E aí minha mãe, com esse curso do Padre Haroldo, nós começamos a morar. Era um grupo heterogêneo, de várias denominações, inclusive católica, mas tinha crente, evangélico, enfim. Mas o bispo proibiu de fazer, que a gente fizesse, continuasse a oração que a gente fazia toda semana na casa de Nossa Senhora, e a gente foi buscar um local alternativo, e nesse local, numa chácara, na Semana Santa, nós fizemos oração a semana toda no Horto Florestal. Quando foi na Sexta-feira Santa, eu vou resumir, eu fui batizada no Espírito Santo. E no dia seguinte, no sábado, minha mãe e minha irmã mais velha foram batizadas no Espírito Santo. Aí começou uma nova vida para mim. Eu estava trabalhando já em Presidente Prudente, na faculdade lá, e Deus tinha dado uma revelação para mim que Ele ia me dar a coroa, o cetro, o éfode e a chave da cidade, e que eu ia embora de Rio Claro. Eu saí daquela reunião e disse assim, eu não vou sair de Rio Claro, quem que vai fazer eu mudar daqui? E essas coisas que Deus me deu, eu não entendo nada. E fui. Gente, eu fui muito feliz naquela terra. Muito feliz. O que Deus tinha prometido, eu fui entendendo. 3 meses de contratada, eu já era chefe de departamento. Fui morar numa pensão. Nessa pensão, um dia eu fui liberta do cigarro pela oração da minha mãe.
De tal ponto, depois de um mês, eu não podia, não suportava o cheiro de cigarro. Meus colegas, professores da universidade, falavam que eu era, desculpa eu falar esse termo, mas você é fresca. Como? Há um mês atrás você fumava? Eu cheguei a fumar 3 maços de cigarro por dia. E comecei a passar mal, e aí quando esse mal que eu passava, era já efeito da minha mãe, oração da minha mãe boazinha. Ela falou, Deus, a Sam é muito teimosa, então põe um mal no estômago dela. E quando eu fui contar para minha mãe que eu estava passando mal, que eu não sabia, e eu falei, mãe, aí minha mãe começou a dar risada, no lugar de falar, ai, coitadinha. Eu falei, o que que é? Ela falou, não, é a minha oração. Eu estava orando para Deus colocar, quando você é teimosa, ele passar um mal no teu estômago. Mas se você está passando mal, o corpo todo, é porque você é mais teimosa do que eu imaginava. Olha só. Aí na hora eu senti um fogo subir do pé até a cabeça. E nesse momento eu fui liberta do cigarro. Aí passaram-se os meses, Deus falou que ia me dar uma casa para eu fazer um grupo para tratar da obra dele. Ele não falou o que que era. E no fim eu fiquei procurando casa, e na realidade não era uma casa. Para resumir, eu comprei um apartamento. Pensa bem, no 16º andar do melhor prédio da época de Presidente Prudente, bem no centro. E ali, o síndico não, o zelador, foi pregar uns quadros no meu apartamento, ele viu a Bíblia. Ele falou assim, você é crente? Eu falei, eu não. O que que você é? Eu falei, eu não sou nada, mas eu estou buscando a palavra. Eu falei assim, você não quer orar para mim? Eu estou separando da minha esposa. Eu tenho 4 filhos. Vou, marca um dia, eu vou. Eu falei assim, não, mas vai hoje, agora, na minha casa. Ele falou, como? Eu moro em cima de você. Ele morava no 17º andar. Aí foi só eu subir a escada, cheguei lá, orei. Resumindo a história, eles não separaram e continuaram unidos. E ele ficou fazendo propaganda da minha vida. Eu chegava da universidade, sempre tinha uma pessoa ou outra pedindo oração. Aí eu senti no coração, falei, vou organizar minha vida, vou fazer um grupo de oração. Marquei quarta-feira, às 8 horas, um grupo de oração. Pensa bem, eu comprei o apartamento, mas eu não tinha dinheiro para comprar os móveis. Eu comprei só a geladeira, o fogão e a minha cama. Não tinha mais nada. E tinha uns quadros que eu tinha. Só. E o apartamento era carpete azul. Aquele azul um pouco mais claro que o azul marinho. Aquilo você respira em cima, já suja, né? Comprei umas almofadas grandes e nós íamos todos sentados no chão. Gente, foram 2 anos e meio de oração. Se soubesse o que Deus movimentou. Eu era autodidata na palavra, porque um dia, no final de semana, eu não saía de casa. Eu entrava sexta-feira à noite e só saía segunda de manhã para trabalhar. E eu ficava comendo coisas crocantes, bolacha, biscoito, ou fazia uma pizza para mim, e comprava aquelas revistas da moda na época, Manchete, Caras, enfim, não vou ficar fazendo propaganda aqui. Era essa a minha vida, até que um dia o Espírito Santo falou, sai daí. Aí eu pus a televisão no meu quarto, saia dessa cama, vai estudar a palavra. Desliguei a televisão, falei, estudar a palavra? O que é estudar a palavra? Eu li a palavra.
Fui para a Copa e nesse dia eu já tinha uma mesa, que até hoje eu tenho ela, que eu mandei fazer. Sentei ali e peguei uma Bíblia da Igreja Católica, que era do meu pai, e atrás tinha chaves bíblicas. E a primeira chave bíblica que eu achei, e através dela eu comecei a fazer o meu primeiro estudo bíblico, o que é o Espiritismo. Aí começou, gente. Comecei a ler a Bíblia, eu não entendia, mas a segunda vez que eu li o mesmo trecho, parece não, o Espírito Santo abria o meu entendimento e foi. Eu comecei a pregar com essa voz maravilhosa que eu tenho, comecei a louvar, mas eu não estava nem aí, gente. Olha, vou resumir o que Deus fez. 3 anos ou 2 anos e meio que eu fiquei imprudente. Eu fui orar em hospital. Eu tinha trauma do cheiro do hospital. A primeira vez que eu fui, eu cheguei até a porta e voltei. Entrei lá, pessoas foram curadas. Uma senhora, que na hora eu pensei que fosse velha, mas não era. Ela é uma jovem, tinha casada, tinha filho. Ela estava morrendo, os aparelhos desligaram. Quando eu impus a mão na barriga dela, roxa já, ela não tinha mais cor, estava roxa. Essa mulher, eu orando, ela senta na cama. Sabe o que aconteceu? Levei um susto. Eu pulei a outra cama, fui parar e fui sair correndo do quarto, do susto que eu levei. As duas senhoras que estavam me acompanhando, não, irmã Sâmia, não pode fazer isso, volta. Bom, resumindo a história, essa mulher no dia seguinte estava na sala de espera com as crianças, esperando alta. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi assim, foram, olha, tinha um senhor, 25 anos na igreja, não vou falar qual a denominação, é na época tradicional, e eu fui orar na casa dele, porque a esposa dizia que estava com câncer, e ela ia ser internada esses hospitais de doenças mentais, em Marília. Pois é, resumindo a história, ela não foi internada. O problema dela, quando eu fui orar com ela, ela caiu no chão, foi liberta. O marido dela, 25 anos, era o primeiro guia leigo da igreja, se converteu, tinha tido um diagnóstico de câncer na garganta, ele ia ficar 3 meses. Ele não podia tomar água gelada, não podia falar muito, e ele ia ficar para o resto da vida mudo. Era da polícia militar. Ele foi curado, se converteu e mais tarde foi ungido pastor. E começou ele a primeira igreja evangélica de Presidente Prudente, pastor Josué, irmão de um pastor precioso do Vale da Benção. Tá? Então, gente, muitos milagres foram ali, muitos milagres. Até o dia que Deus, eu estava numa guerra na universidade, na faculdade, tinha sido criada a Unesp, e uma série de atividades iam ser canceladas, cursos cancelados, reformulações, e era uma batalha de dentro, e a gente passava de madrugada ali discutindo o que fazer, o que não fazer, para salvar a Prudente. E um dia eu cheguei no almoço, ajoelhei no meu quarto, e eu morava sozinha. De vez em quando eu deixava alguém que precisava temporariamente morar, e eu deixava. Mas eu morava sozinha, e eu abri a palavra em Atos 20,
quando Paulo se despede de Mileto. E ele fala assim: eis que o Espírito de Deus me revela que eu fiquei nessa terra durante 3 anos. Eu falei, opa, eu tinha ido para lá, era em 74, e eu estava lendo a palavra em 77. Aí eu falei, pronto, eu vou embora. Já estava tudo esquematizado que eu ia morar em Prudente. Eu tinha comprado apartamento, carro, etc. E tinha já esse grupo de oração. No entanto, o Espírito Santo falou, não, pela palavra, né? E aí eu fiquei quieta, como que eu ia contar isso na agora, então, universidade. Até que um dia veio realmente a revelia minha, que eu não queria voltar para Rio Claro. O reitor me nomeou para vir para cá, para começar, então, o departamento de ecologia e cuidar do curso de ecologia, que fazia 1 ano tinha sido criado. E aqui eu comecei a frequentar o grupo de oração na casa da minha mãe, que ela mandava sempre vir profetas, na época, eram as profetas que lideravam esses grupos de orações. E eu conheci muitas profetas da época, a, a Altiva, depois a Teresa e a irmã Mariazinha, e essa foi especial na minha vida. E aqui eu comecei a participar, então, dos grupos de orações da casa da minha mãe. Vocês prestaram atenção que eu não falei do batismo da água? Pois é, 5 anos entre a minha conversão, o batismo do Espírito Santo, eu fui batizada na água. Por quê? Pelo pastor Jonathan, do Vale da Benção, que era irmão do pastor Josué, que se converteu lá em Prudente. Por quê? Um dia eu estava almoçando e eles sempre falavam, a pastora Sâmia vai orar. Vocês sabem que as pessoas gostam de imposição de mão, de revelação, de milagre. Eu era usada ali muito para isso. Então eu saía de Rio Claro e ia lá para Prudente, muitas vezes. E numa dessas vezes, nós estávamos almoçando junto, o pastor Jonathan, e eu tinha missionários também que estavam ali. Sei que eu estava conversando, e eu falei assim que eu não era batizada na água. Eu falei assim, mas por que você não quer? Eu falei, não, pastor, eu quero. É que uns querem que eu seja batizada na denominação. E eu fui ver a apostila, e eu não aceito isso. Eu não sou batizada na denominação. Sou batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, por outro lado, gente, na época, professor universitário era um dos top de salário da sociedade. Hoje não. Tanto é que em 1 ano eu pude comprar apartamento. Hoje não. Hoje não é assim. Foi desvalorizado a cada ano a carreira do professor universitário. Eu falei, eu quero. Ele falou assim, o que te impede de ser batizada agora nas águas? Não foi nada. Pensa, uma correria. Pegaram aqueles aventais de escola que usava antes, aqueles aventais brancos, tiraram o logotipo da escola, levaram para mim. Nós fomos de caminhão até a represa da Sica. Ainda, veja bem, pararam na casa de uma mulher que era da igreja já ali formada, pediram para ela ir tirar foto, ela disse que não. O Espírito Santo falou, filha, não fique triste. A fotografia do teu batismo está sendo feita no céu. Fui para a represa, tinha turista de maiô, não sei o quê, tinha vaca, tinha boi bebendo água. Vocês acreditam? Os turistas, nós não pedimos para sair.
eles se foram se afastando, e as vacas, os bois, os irmãos foram espantando. A palavra que foi lida pelo pastor Jonathan foi a de Filipe, do egípcio, que Filipe foi arrebatado para ir até ali, pregou para os egípcios, que estava lendo a palavra. E Filipe deu aula ali da palavra de Deus, e aí tinha uma poça d'água, sei lá, um riacho, sei lá que corpo de água tinha, e ele perguntou: o que te impede de eu seja batizado? E eu fui batizado ali. Foi uma bênção o meu batismo. Aquela mulher, quando se negou, vou contar isso só para vocês verem como o ser humano é. Aquela mulher que se negou a ir até lá para tirar foto do meu batismo, quando soube que o batismo era eu, falou: por que não falaram que era da irmã Sâmia? Hã? Entendeu? Bom, gente, a minha fase de conversão, de obra, foi ali em Prudente que eu fui muito feliz. E aí eu entendi o cetro, a coroa, o éfode e a chave de cidade, porque todo mundo dizia: aquele povo de Prudente é difícil, a colonização é japonesa, eles são muito fechados. Irmãos, eu fui muito, muito, muito feliz em Prudente. Aí eu voltei para Rio Claro, tá? No próximo vídeo eu conto o que aconteceu aqui. Um beijo no teu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, que essas palavras que eu estou ministrando nesse vídeo alcancem vidas, que elas não desistam, que elas se entreguem no agir de Deus, no mover do Espírito Santo. Yahvé é o nosso Pai, aquele que cuida de nós, aquele que prometeu que tudo que nós pedimos para Ele, em nome de Jesus, Ele nos dará. Aquele que amou o mundo de tal maneira que se entregou o seu Filho unigênito por amor de nós, para salvação. E se você confessar que Jesus Cristo é teu Senhor, Redentor, para a glória do Pai, você é salvo. Creia nisso. E o Espírito Santo, que é Jesus em nós hoje, ele orienta, ele vai mostrar tudo que você deve fazer e o que você não deve. Depois você vai me contar se a tua vida vai mudar. Toda a depressão que eu tive, Senhor, o Senhor me libertou. Todos aqueles sentimentos errados que eu tinha, o Senhor foi me modificando. E a transformação é até hoje, Senhor. A cada dia somos renovados e seremos renovados até a estatura do varão perfeito, Jesus. Deus abençoe.